Para você ter noção do tamanho da importância de casamento para Deus, a Bíblia começa com o casamento e a Bíblia termina num casamento. Já parou para pensar nisso? A Bíblia inicia em Gênesis 1 e 2, ele preparando todo o ambiente para um casamento, e a Bíblia termina em Apocalipse 21 e 22, com a noiva, que é a igreja, o povo de Deus, e o noivo se casando. Além disso, quando Jesus vai iniciar o ministério dele, aonde que ele faz o primeiro milagre público dele? Aonde que é a primeira manifestação pública do poder dele, gente? Acertou, num casamento. João, capítulo de número 2, ele então vai para Caná da Galileia, e ele vai para um casamento com os discípulos. E é muito interessante essa passagem, porque quando ele chega lá, eles estão no casamento, e geralmente o casamento judaico demorava dias, né? Não era uma festa de algumas horas, eram festas maiores de dias, e no meio da celebração acaba o vinho. Eu não sei se eles calcularam errado, não sei se foi culpa de Jesus que levou todos os discípulos juntos. Convidou Jesus, veio mais 12, né? E aí o vinho acaba, e seria assim uma grande desonra. Seria começar já com um desastre o casamento. Maria, sabendo disso, chega para Jesus e fala: Jesus, acabou o vinho. E Jesus dá uma resposta que é muito interessante. Ele fala: mulher, o que tenho eu contigo? Querendo dizer o seguinte: entenda, o que eu vou fazer agora não é porque você é minha mãe. Não tem nepotismo aqui. Eu só faço a vontade de Deus. E ele então chama os servos, e ele pede para os servos: ó, enche as talhas, eram talhas de purificação para lavar as mãos, enche elas de água. E eles encheram as 6 talhas. Agora pega um pouco e leva para o mestre de cerimônia, aquele que estava liderando o casamento. Eles temeroso, né? Como é que eu pego água e levo para o cara? Olha, experimenta essa água, que delícia, o pH dela. Ele pega, mas no caminho a água se transforma em vinho. E o mestre Sala toma aquele vinho e ele faz uma declaração. Ele diz assim: olha, todos os casamentos, eles servem o melhor vinho no início, e no final eles servem o pior vinho. Mas esse casamento está de ponta cabeça. Esse casamento está invertido, porque eles estão servindo o melhor vinho no final. E vinho nas Escrituras, gente, é uma relação com alegria. O que ele está dizendo? Ei, todos os casamentos são assim, vocês ouvem o tempo todo. Começa muito bem, lua de mel, coisa maravilhosa, meu amor, meu bem, meu queridinho, vida. O que tem para jantar hoje? Ai, tá bom, tá queimadinho, mas tá bom. Você tá linda, até com bafinho, você é linda, não sei o que e tal, é o melhor vinho. E de repente começa a ficar pior. Depois vem o inferior. Depois os defeitos vão sendo mostrados. Aí ele diz assim: mas tem um casamento que é de ponta cabeça. Porque, meu irmão, aonde Jesus chega, ele vira aquele casamento de ponta cabeça. E de repente, o melhor vinho ele deixa para depois. Deixa eu te falar uma coisa: quando Jesus entra num casamento, cada ano que passa fica melhor. Você não sabe de nada ainda, você vai experimentar coisas ainda melhores, porque cada ano que passa, esse vinho vai ser melhor do seu casamento. Mas se você estiver disposto a viver um casamento de ponta cabeça. Quem tem coragem? Solteiro pode levantar a mão também. Um casamento de ponta cabeça. É invertido. Não é um casamento que você vai ver nos filmes. Não é um casamento que você vai ler nas revistas. Não é um casamento que vai estar estampado nos Instagrams da vida. É um casamento de ponta cabeça. E Paulo, ele está descrevendo para a gente esse casamento de ponta cabeça. Dá uma olhada. Efésios 5, verso de número 21, vai ser nosso texto base. Efésios 5, 21, Paulo vai começar a falar sobre casamento, ok? De forma muito específica. Ele vai dar orientações para os homens, para as mulheres. E talvez essa porção foi uma porção extremamente abusada, distorcida das Escrituras,
porque usou por muito tempo para oprimir as mulheres. Como Paulo fala sobre submissão aqui, muitos usaram isso de forma indevida para oprimir as mulheres, dizendo que elas deviam uma submissão muito além do que está escrito nesse texto. E para prevenir isso, sabendo, o Espírito Santo inspira Paulo a começar essa porção com um texto de Efésios 5. Quando ele vai começar a falar de casamento, ele vai falar do papel do homem, do papel da mulher, olha o que ele escreve, Efésios 5, 21. Sujeitem-se uns aos outros no temor de Cristo. Então entenda uma coisa, submissão não é uma coisa somente para a mulher, submissão é uma coisa para o cristão. Posso ouvir um amém? Submissão é uma coisa de cristão, de discípulo de Jesus. Ele começa dizendo, sujeitem-se uns aos outros no temor de Cristo. Então vamos entender isso aqui. A primeira coisa no casamento que Jesus entra, que é de ponta cabeça, a primeira coisa num casamento com mentalidade do reino de Deus, que é de ponta cabeça, é que as pessoas desse mundo casam para de alguma forma encontrar vida. Elas casam atrás de vida, mas Paulo começa dizendo, sujeitem-se. Sujeitem-se, ou seja, casamento é para morte. Fala comigo, morte. Diga amém. Casamento, o objetivo do casamento não é achar vida, o objetivo do casamento é achar morte. O objetivo do casamento é morrer para si mesmo. Jesus diz assim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz. Cruz é símbolo do que, gente? Morte. O objetivo do casamento é encontrar a morte. Qual é o desastre do casamento? É quando os dois querem achar vida um no outro. E sabe qual é a figura? É de dois amigos quebrados, falidos, que querem emprestar dinheiro um do outro. Imagina, você chega na casa do seu amigo e diz, cara, estou aqui para emprestar um dinheiro de você. Ele fala, pô, ia pedir a mesma coisa. Estou no vermelho. É a maioria dos casamentos que a gente vê. Porque você vai para alguém que não pode te dar vida, tentar achar vida. Então casamento não é um lugar para encontrar vida, casamento é um lugar para aprender a morrer. Eu gosto muito do que o Cote diz, ele diz assim, quando você casa, Deus quebra o vaso. Quando você tem filhos, ele pisa nos cacos e termina de morrer. Casamento é a escola da submissão, cara. De aprender a se sujeitar. E o que é submissão? É quando você se coloca debaixo de uma missão. É você agora coloca a missão acima de você, da sua vontade. Essa escola da submissão, aonde o casamento é mais importante que a minha vontade de forma individual. Por isso que é um local de morte. Às vezes os nossos casamentos são como dois aspiradores de pó. Imagina um encontro de dois aspiradores de pó. Dois tentando sugar. E quando esses dois aspiradores de pó se encontram, o que acontece? Abre um buraco negro, que começa a sugar tudo que está ao redor. As finanças são destruídas, os filhos são destruídos, tudo que está ao redor é destruído, carreira é destruída. Por quê? Porque são dois com buracos emocionais, com buracos existenciais, se encontrando. E o que é carência mais carência, gente? O que é isso? O que acontece quando isso se encontra? Assina um contrato e vai morar na mesma casa. Casamento, gente, é uma escola para aprender a morrer.